Vamos gravar o texto Dólares jogados ao ar em Cuba provocam desespero. Esse texto foi escrito pelo historiador libertário, excelente escritor, e revisado pelo Coreia com K, dispensa apresentações. O cara já tem uma fama dele própria aí, né? Então vamos lá. Um ato polêmico atribuído a um rapper americano repercutiu nas redes sociais, após centenas de cubanos correrem para pegar dinheiro na rua. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Imagens registraram um momento inusitado. Centenas de pessoas correm e se aproximam de um carro, perto de um luxuoso hotel em Cuba. Isso foi no dia 16 de fevereiro, e um tumulto tomou conta das ruas após duas pessoas começarem a jogar notas de dólares ao ar. O ato se tornou motivo de indignação na internet em relação à situação cubana. Essa polêmica levou o governo do país a responder publicamente para tentar desmentir a versão inicial do boato. A população acreditava que o rapper norte-americano Tekashi... Porra, como é que lê isso? 69. Porra, que merda de rapper. Por que vai inventar essa porra desse nome, cacete? Fala 69 e pronto, né? Enfim. A população acreditava que o rapper norte-americano Tekashi 69, que estava hospedado no hotel Iberostar Grand Packard, seria o responsável pela distribuição do dinheiro para os cubanos. A cena foi filmada e divulgada nas redes sociais, e isso fez com que o Ministério do Turismo de Cuba tomasse a decisão de se pronunciar sobre o caso. Eles publicaram uma nota no site oficial se referindo ao acontecimento como incidente, ocorrido em Havana durante a visita privada do rapper e cantor e compositor. A nota ainda explicou que o tumulto foi provocado porque um grupo de seguidores do músico se aglomerou em frente ao hotel. O ministério ainda justificou a polêmica da seguinte forma: enquanto isso acontecia, soubemos que duas pessoas desconhecidas do cantor, uma delas fingindo ser ele, de forma desrespeitadora e com claros objetivos de provocação, atiraram notas à população. Por fim, os porta-vozes acrescentaram que os atos dessas duas pessoas não estão associadas ao rapper, que continua sua visita a Cuba. Tekashi, por fim, disse que não foi o responsável pela distribuição do dinheiro, confirmando que alguém havia se passado por ele. O curioso é que no perfil do Instagram do rapper existem vários vídeos que mostram ele distribuindo bens valiosos. O curioso é que no perfil do Instagram do rapper existem vários vídeos que o mostram distribuindo bens valiosos. Entre esses bens estão malas Birkin, da marca de luxo Hermès, e fotos em que ele dorme num avião com maços e notas. Fotos que ele dorme num avião com maços. E fotos em que ele dorme num avião com maços e notas no colo. Além disso, segundo o jornal espanhol El Periódico, essa não foi a primeira vez que o cantor se envolve em polêmica. Seu histórico mostra um vasto problema com a justiça. De toda forma, essa polêmica em Cuba nos revela mais sobre o regime presente na ilha do que sobre a atitude atribuída ao rapper. Os cubanos, como sempre, sofrem com a miséria devido às políticas socialistas e ao fechamento econômico implementado pela ditadura. Entretanto, parece que a situação atual está se agravando. Fontes alegam que uma crise severa está aumentando a inflação no país, gerando dificuldades para a população, inclusive para a compra de bens básicos. Mas, infelizmente, essa tem sido a realidade da ilha há décadas. O regime de Cuba, liderado atualmente pelo ditador Miguel Díaz-Canel, está há mais de 60 anos cerceando a liberdade de seus moradores. O pequeno país é o maior exportador de refugiados e fugitivos políticos da América Latina,
e mesmo assim é inacreditável. Mesmo assim, é inacreditável como toda essa barbaridade é amenizada pelos militantes e seguidores da esquerda política, intitulados de democráticos pela imprensa. E pior, é triste como inúmeros artistas, intelectuais e políticos famosos que dizem tanto se preocupar com pautas sociais e com os mais pobres, não se importem com a miséria e opressão daquele povo. Em 2021, num contexto de crise sanitária e restrições autoritárias, ocorreram enormes protestos em Cuba, que deram aos defensores da liberdade uma esperança sobre o fim próximo do regime. As manifestações contra a ditadura começaram em 11 de julho daquele ano e se tornaram um acontecimento histórico na ilha. O governo brutalmente, como toda ditadura. O governo brutalmente, como toda... Essa frase não faz sentido. Eu imagino que seja isso, né? O governo reprimiu brutalmente os protestos, como toda ditadura. Sabe-se que mais de 5.000 pessoas foram presas e quase 200 estão desaparecidas. Entretanto, esses números oficiais, esses são os números oficiais, ou seja, na realidade deve ser uma riba. Entretanto, esses são os números oficiais, ou seja, na realidade eles devem ser bem maiores. Os cubanos sofrem com cortes de energia elétrica, falta de alimentos e de produtos básicos, além de mortes devido à falta de atendimento médico durante o período lá da Covid-19. Todos os cubanos são obrigados a seguir a cartilha do regime, doutrinados desde a infância em escolas públicas, impedidos de ter contato com as realidades fora da ilha. Impedidos de ter contato com realidades fora da ilha. Impedidos de ter contato com realidades fora da ilha. O pior é que todos esses problemas causados pelo regime socialista são injustamente atribuídos apenas ao embargo comercial dos Estados Unidos. Mas a verdade é que Cuba é livre para negociar com qualquer outro país do mundo. E a escolha do governo cubano foi pelo fechamento econômico de qualquer forma. Infelizmente, depois de tudo o que aconteceu em Cuba, aqui no Brasil, os simpatizantes da esquerda só sabem passar pano para essa absurda opressão estatal daquele regime ditatorial. A internet cubana é controlada, além de ter péssima qualidade. A divulgação de ideias contrárias ao regime também é proibida. É um país que persegue jornalistas, confisca celulares, invade casas para prender pessoas que ousam reclamar do que acontece lá. Entre os opositores da ditadura cubana, circula a seguinte frase: "Estávamos com tanta fome que comemos medo". A sua autoria é atribuída à cubana Ione Sanchez, uma dissidente hostilizada por militantes petistas quando esteve aqui no Brasil em julho de 2013. A ditadura na ilha continua forte devido aos bons métodos de controle, um forte aparato de propaganda, espionagem interna e repressão violenta contra qualquer pessoa que reclame do regime é algo corriqueiro. Além, logicamente, de tortura física, psicológica e retaliações a familiares dos acusados. O comunismo, portanto, não passa de uma utopia que vive vendendo sonhos, mas rapidamente entrega apenas pesadelos. De toda forma, é importante para nós, defensores da liberdade, desejarmos que todos os indivíduos sejam livres, mesmo aqueles que estão em países distantes. Por isso que um regime que justifica o cerceamento de liberdade de seu povo acaba justificando que outros governos façam o mesmo. O direito humano, que implica a autopropriedade sobre o próprio corpo, é algo absoluto e universal. Portanto, todo indivíduo tem esse direito, independente de classe social, religião, etnia ou país onde vive. William Allen White. Como já dizia William Allen White, liberdade é a única coisa que você não pode ter a menos que esteja disposto a dar para outras pessoas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social.
Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Gostei do texto, tá bem escrito, tá mais conciso que o normal, bacana mesmo. Achei só que abordou muitos temas diferentes. Talvez fosse melhor focar no tema específico. Falou de um problema de Cuba, outro problema de Cuba, outro problema de Cuba, outro problema de Cuba. Eu entendo que é tudo interligado, que fez uma crítica grande, mas o ideal seria que fosse um tema só no vídeo. Mas tá legal, não tá ruim não. O meu sincero pra não ter problema, né? Tá sendo gravado.